Vamos aprender com a palavra do Senhor o que ela diz sobre as crianças. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 3 a 5, diz assim: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E lá em Provérbios, capítulo 1, do versículo 8 ao 9, diz assim: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Lá em Isaías, capítulo 54, versículo 13, diz assim: Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Nesse próximo livro, em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 3, já se dirige à criança. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Este outro, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E tem uma outra tradução que diz assim: Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 14, diz assim: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. E aqui também alguns conselhos que o Senhor deixa para os pais sobre como educar os seus filhos. Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 15, diz assim: A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz assim: A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. E lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 18, diz assim: Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. E lá em Provérbios, capítulo 23, 13 e 14, diz assim: Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. E lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 18, diz assim: Corrija o teu filho, enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. E por último vou deixar esta passagem que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais,
Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. E em outra tradução diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.